A força interior na adversidade. Como o estoico lida com a dor e os desafios da vida. A vida não pede licença para nos testar. Ela chega com seus ventos inesperados, soprando sobre os castelos que construímos com esforço. Em um instante, tudo muda. E o que antes parecia estável, agora treme sob os pés. Mas é justamente nesse momento, nesse exato ponto de ruptura, que surge a pergunta que separa o comum do verdadeiro estoico. Você vai reagir como vítima das circunstâncias, ou vai agir como dono do seu destino? Para os estoicos, a dor, a perda, os desafios e as injustiças não são acidentes do universo. Eles são parte dele. São elementos naturais de uma existência imperfeita, mas profundamente significativa. Marco Aurélio dizia que o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. E é por isso que hoje vamos nos aprofundar na arte de enfrentar a dor sem ceder à amargura. Na habilidade de encarar a adversidade com coragem, dignidade e propósito. Se você chegou até aqui, é provável que já tenha sido atingido por algum tipo de dor. Talvez a perda de alguém. Talvez o medo de fracassar. Talvez o fardo de responsabilidades que parecem maiores do que você pode suportar. Mas e se eu te dissesse que há uma força dentro de você, adormecida, esperando apenas o momento certo para despertar? E se eu te mostrasse, com base na filosofia estoica, que a dor não é inimiga, mas professora? Hoje você vai descobrir como um estoico encara o sofrimento sem fugir dele. Vai entender por que resistir à realidade aumenta a dor, enquanto aceitá-la e agir com sabedoria transforma. E mais do que entender com a mente, você será convidado a sentir com o coração, porque não se trata apenas de conhecimento, mas de uma postura interior que muda a forma como você vive e sobrevive. Se você já se sentiu quebrado por dentro e ainda assim precisou seguir em frente. Se já teve que sorrir mesmo quando tudo doía. Se já acordou no meio da noite com o peso do mundo nos ombros. Então este episódio é para você. Talvez hoje seja o início de uma nova forma de caminhar. Não livre de dor, mas livre do desespero. Não sem dificuldades, mas com força para atravessá-las. Não com promessas vazias, mas com uma filosofia testada pelo tempo e pela experiência humana. E ao final deste episódio, talvez você não veja os problemas desaparecerem, mas poderá vê-los com outros olhos. Os olhos de quem descobriu que a grandeza é enfrentar a vida, como ela é, sem máscara, sem fuga, com presença, com alma, com coragem. Prepare-se, porque agora vamos abrir a porta para o lado mais profundo da alma estoica. Aquele que sofre, mas permanece. Aquele que sangra, mas caminha. Aquele que aprende, mesmo quando tudo parece ruir. Você está pronto. Quando somos confrontados com a dor, nossa primeira reação costuma ser resistência. Resistimos ao que sentimos. Resistimos ao que aconteceu. Resistimos à realidade como ela é. Mas quanto mais resistimos, mais sofremos. O estoico, no entanto, aprende algo fundamental. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E isso não é uma negação da realidade, é o oposto. É o ato profundo de encará-la com coragem, em vez de fugir dela com desculpas, distrações ou negações. Epíteto, um dos maiores mestres do estoicismo, sabia o que era dor. Ele foi escravizado, espancado, humilhado, e mesmo assim, ensinava. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A dor física pode ser real. A perda de alguém pode ser devastadora. A injustiça pode doer como uma lâmina atravessando a alma. Mas o que torna tudo isso insuportável é a narrativa que construímos em torno do que nos acontece. Quando pensamos isso não deveria ter acontecido comigo. Isso é injusto. Eu não aguento mais. Alimentamos uma espiral de sofrimento que nos paralisa. O estoico observa essa narrativa. Ele não se torna frio ou indiferente. Essa é uma ideia errada sobre o estoicismo. O estoico sente,
mas ele sente com consciência. Ele olha para a dor nos olhos e diz: você está aqui. Então vamos caminhar juntos, até que sua presença não me defina mais. Marco Aurélio, imperador romano e praticante fiel do estoicismo, enfrentou pestes, guerras, traições. E mesmo assim, escreveu em seu diário pessoal: se é suportável, então suporte. Se não é, então acaba. Ou seja, toda dor tem fim. Toda angústia tem um ciclo. E mesmo quando parece que não há saída, há sempre a opção de não se curvar. A chave da filosofia estoica na dor está em 3 princípios: aceitar o que não podemos controlar, a morte, a perda, o tempo, o comportamento dos outros. Tudo isso está fora de nosso alcance. Rejeitar essa verdade é viver em luta constante. Aceitá-la, por outro lado, é libertador. Agir sobre o que podemos mudar. Podemos mudar nossa resposta. Podemos mudar nossos hábitos. Podemos mudar nosso olhar. E é aí que mora o verdadeiro poder. Usar cada desafio como exercício de virtude. A dor nos desafia a praticar resiliência. A perda nos convida à gratidão. A injustiça nos testa na justiça. O estoico não espera um mundo fácil. Ele se fortalece para um mundo difícil. Imagine um incêndio. Ele destrói, consome, devasta. Mas o estoico não foge do fogo. Ele se transforma em forja. E se pergunta: o que essa dor está tentando me ensinar? O que posso construir a partir dessas cinzas? O que está em nosso poder? As opiniões, os impulsos, os desejos, as aversões. Assim dizia Epíteto. E isso nos dá clareza. Mesmo diante da maior tragédia, ainda temos o poder de escolher como vamos reagir. Talvez neste momento você esteja passando por algo que parece impossível de suportar. Uma perda recente, uma decepção profunda, uma dor física constante, ou uma tristeza silenciosa que te acompanha há anos. Mas respire fundo e ouça com o coração. A dor que te visita não é o fim. Ela é parte do caminho. Ela está te moldando. E mesmo que você não veja agora, a força se formando no silêncio dessa luta. O estoico não é quem vence todas as batalhas. É quem continua caminhando mesmo quando as pernas tremem. É quem permanece fiel à sua essência mesmo quando o mundo desaba ao redor. É quem compreende que a dor é inevitável, mas viver aprisionado por ela é opcional. A filosofia estoica nos oferece um escudo, mas também uma espada. Ela nos protege da destruição interior, mas também nos convida a lutar com dignidade, a construir sentido mesmo no caos. Ela nos mostra que é possível transformar a dor em propósito, e que em cada cicatriz há uma lição gravada. Lembre-se, o mundo pode tirar muitas coisas de você. Pode tirar pessoas, bens, oportunidades, mas ele nunca poderá tirar sua capacidade de responder com coragem, honra e sabedoria. Essa liberdade é sua, e ninguém pode roubá-la. A dor, por mais cruel que seja, não é o inimigo. Ela é uma mensageira silenciosa, que chega sem ser convidada, mas traz em si a oportunidade mais rara que alguém pode receber: a chance de evoluir com profundidade. O estoico entende que não é o que acontece que define a alma de um homem, mas sim o modo como ele reage ao que acontece. Em meio à escuridão da perda, da doença, da falência ou do luto, é possível encontrar uma luz tênue. E essa luz se chama dignidade. A dignidade de sofrer com honra, de sentir com lucidez, de agir com virtude, mesmo quando a vida parece injusta. E essa é uma das maiores lições que a filosofia estoica pode nos oferecer. Não corra da dor. Não a sufoque. Não a esconda atrás de distrações baratas. Sente-se com ela. Olhe-a nos olhos. E pergunte o que ela veio te ensinar. Pois não é no conforto que nos tornamos inabaláveis. É no desconforto consciente, na adversidade enfrentada de peito aberto, na dor que não nos define, mas que nos lapida. Marco Aurélio, em seus escritos íntimos, dizia: se você está angustiado por qualquer coisa externa,
A dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa sobre ela. E isso, você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa é a essência da liberdade estoica. Você não pode escolher o que a vida coloca diante de você, mas pode escolher quem você será diante disso. E essa escolha é um ato de coragem, um ato de maturidade, um ato de liberdade interior. Por isso, quando a dor vier, e ela virá, lembre-se de tudo que você ouviu hoje. Lembre-se de que há força em você, de que há virtude em permanecer, de que há beleza em suportar sem se quebrar por dentro. Você está ouvindo este conteúdo agora por uma razão. Talvez a vida esteja te preparando para uma prova maior. Talvez você já esteja dentro dela. Mas o fato é que a filosofia estoica chegou até você porque você tem capacidade de suportar, de crescer e de se tornar alguém ainda mais sólido. A dor pode te dobrar, mas não precisa te quebrar. A dor pode te tocar, mas não precisa te dominar. E mais importante, ela pode te ensinar, se você tiver coragem para escutá-la. E assim encerramos o dia 7. Mas agora eu quero ouvir você. Qual foi o momento mais doloroso da sua vida e como você lidou com ele? Deixe nos comentários. A sua história pode ser o alívio de alguém que está passando por isso agora. E se esse vídeo tocou sua alma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Temos muito mais reflexões profundas te esperando aqui. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. E lembre-se, viver com sabedoria é uma escolha diária. Seja firme, seja justo, seja estoico.